a maioria dos negócios do Brasil, eles quebram por descasamento do fluxo de caixa, tá? Por descasamento do fluxo de caixa. Nem sempre é porque a pessoa não tem caixa. Na maioria das vezes é porque o fluxo de caixa descasa e aí o caixa não é suficiente para sustentar. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. O que é, então, o descasamento de fluxo de caixa? Porque se você evitar esse problema, você evitou 80% dos motivos de quebra de pequenas empresas nos primeiros 3 anos aqui no Brasil. Então, presta atenção como é importante esse erro aqui, né? O descasamento do fluxo de caixa é justamente quando a entrada de dinheiro, ou seja, o movimento de entrada de dinheiro dentro das suas contas, ele descasa com a necessidade da saída do dinheiro. Ou seja, entra menos dinheiro do que vai precisar sair. E você vai ter que pagar os fornecedores, o funcionário, etc. E esse descasamento, quando que ele vira um problema? Quando ele acontece exatamente no momento em que você não possui um caixa suficiente para sustentar essa operação, mesmo diante do fato de que não vai entrar o tanto que precisa para sustentar. Então, eu vou gastar 50 mil reais, por exemplo, mas só vai entrar 25. E eu não tenho os outros 25 no meu caixa. Então, eu descasei a entrada com a saída de dinheiro, e aí vai demorar mais para entrar dinheiro, só que eu já tive que pagar as contas agora. Nesse momento, houve um descasamento do fluxo de caixa. E provavelmente, se você não tiver dinheiro no caixa, que é outra coisa, lembra? Se você não tiver dinheiro armazenado no caixa para salvar a sua operação, provavelmente é neste momento aqui, ó, que você vai perceber que a sua empresa precisa fechar, tá? É aqui que ocorre a quebra, né, da empresa, como se é assim que se pode dizer, né? Então, a maioria dos negócios, eles chegam nesse momento e eles percebem que tem que fechar. Por quê? Porque não vai dar mais para ter dinheiro para pagar as contas. E quer dizer que esse negócio não vendia? Não. É porque descasou o fluxo de entrada com o fluxo de saída de dinheiro, tá? Então esse ponto aqui é importante. Não quer dizer que o negócio não está dando dinheiro. O problema é que não está dando dinheiro na velocidade que está saindo o dinheiro, né? Beleza. Como que a gente faz para solucionar e nos proteger desse problema aqui, né? E dos problemas relacionados ao caixa que eu vou explicar agora também. Então, tem alguns pontos que são legais de você entender aqui que vão te proteger disso, tá? Primeira coisa, essa aqui, ó, tem a ver com o caixa. Armazene dinheiro na sua empresa. Não retira tudo que você lucra, tá? Essa aqui é uma conversa muito importante e uma conversa bem difícil. Deixa eu beber uma água aqui. É uma conversa importante, uma conversa difícil de se ter, né, para o empreendedor, principalmente de pequeno porte. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores, eles se sustentam através do lucro das suas empresas. Só que aí que tem o problema. Se a sua empresa lucra 10 mil reais e você tira 10 mil reais para sua pessoa física, não sobrou nada no caixa. Ou seja, você não armazenou dinheiro aqui. E aí, quando esse problema aqui acontecer, e você está suscetível a esse problema, toda empresa está suscetível a descasamento de fluxo de caixa, tá? Um mês ou outro isso aqui acontece às vezes, tá? Na maioria das empresas acontece em um mês ou outro do ano. Se você não tiver dinheiro guardado, você quebrou naquele exato momento. Descasou o fluxo de caixa, sua empresa quebrou. Por quê? Porque você não tem dinheiro guardado. Então, todos os meses, você precisa armazenar uma parte do dinheiro que você lucra. E para isso, você precisa retirar menos dinheiro para sua pessoa física do que você teve de lucro, tá? Grandes empresas aí distribuem às vezes 10, 20% do lucro para as pessoas físicas, né? Máximo 50% ali. Só empresas muito antigas que distribuem quase 80, 90%, porque elas já têm muito caixa. Mas como você é pequeno, você precisa armazenar dinheiro, tá? Ah, Vitor, eu já tenho 10 mil de caixa. É pouco. Vitor, eu já tenho 50 mil de caixa. É muito pouco ainda, né? Já tenho 100 mil. É pouco. Você precisa continuar armazenando, porque quanto mais a sua empresa cresce, mais funcionário você tem, mais produto você precisa comprar, mais fornecedor você precisa pagar.
E aí, mais dinheiro você tem que ter no caixa armazenado. Por quê? Porque quando acontecer o problema de fluxo de caixa, você vai precisar de mais dinheiro. Não só de 10 mil, de 5 mil, depende do tamanho da sua empresa. Né? Então, à medida que a empresa cresce, ela precisa armazenar caixa. Tá? Vitor, mas e se armazenar demais, chega no final do ano, tem mais dinheiro que eu preciso? Aí você distribui uma parte, meu amigo. É isso que as empresas fazem. Poxa, tem mais dinheiro aqui do que a gente julga necessário. Vamos distribuir 20%. Pronto, fica todo mundo feliz, né? Todo mundo recebe um 13º gordo ali, os donos, os sócios da empresa, né? E pronto. E aí tá tudo seguro. Segundo ponto aqui que você precisa fazer. Você precisa controlar o fluxo de pagamentos, tá? Então, lembra que o fluxo de caixa é como o dinheiro entra e como o dinheiro sai. Você precisa, então, controlar nessa etapa aqui como que o dinheiro sai da sua empresa. O que é controlar? Você precisa mapear e estar sob o seu comando isso aqui. Você precisa estar governando como que o dinheiro sai da sua empresa, tá? E como que você faz isso aqui, tá? Primeiro, eu quero fazer uma ressalva aqui antes de eu falar esse ponto. Isso que eu vou falar aqui, ele não é algo que eu quero que você entenda como uma regra absoluta. Eu vou te dar uma ferramenta para fazer isso. Só que você tem que tomar cuidado para não exagerar nisso aqui que eu vou falar, senão você vai acabar se endividando para o futuro, tá? Você vai entender por quê. Vamos lá. Ó, o que que você precisa fazer para controlar esses pagamentos? Você precisa tentar pagar o mais espaçado possível. Então, se você paga seus fornecedores à vista, tenta pagar em 30 e 60, né? Em duas vezes. Tenta pagar em 12 vezes, se der. Tenta passar no cartão de crédito, se for o caso. Ah, Vitor, mas tem os juros. Cara, vai por mim. Os juros é mais barato do que você correr esse risco aqui, ó. Tá? Você pagar aí 10, 12% de juros numa compra no cartão de crédito é mais barato do que você correr o risco do seu pequeno negócio quebrar. Então, quando você é pequeno, você precisa de dinheiro guardado, cara. E, infelizmente, talvez você tenha que pagar o preço para conseguir pagar mais espaçado e reter mais dinheiro dentro da sua empresa, tá? Por quê? Por que eu estou comentando esse ponto aqui? Porque perceba que o descasamento do fluxo de caixa não é um problema de dívidas que a sua empresa tem. Então, não é o cartão de crédito que descasa o fluxo de caixa. É o movimento do dinheiro, é a quantidade de dinheiro que entrou versus a que precisa sair. Geralmente, um descasamento de fluxo de caixa não ocorre em meses que você gasta muito. E a maioria das pessoas que tem negócio, elas conseguem controlar bem quanto que elas gastam. Ele acontece no mês que você não vende o quanto você esperava que ia vender, tá? Então, por isso que é bom você tentar no começo pagar o mais espaçado possível com o menor juros possível também, tá? Agora, isso aqui só funciona se você aplicar esse segundo ponto, esse terceiro ponto aqui, tá? Presta atenção, se você aplicar só o pagamento espaçado sem aplicar o terceiro ponto aqui que eu vou falar agora, não adianta nada, você só vai estar correndo mais risco ainda, tá? Então, conseguiu espaçar os pagamentos, agora você vai controlar o fluxo de entrada, tá? Então, se no fluxo de saída, que são os pagamentos que você faz, a gente tentou espaçar mais, esse foi a nossa ferramenta de controle, espaçar mais os pagamentos. O que você vai fazer no fluxo de entrada? O movimento oposto. Você vai tentar receber tudo o mais breve possível, mesmo que custe mais caro, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Aquela compra que você parcela em 12 vezes para o cliente, você tem que receber ela imediatamente. Você tem que antecipar essa compra. Vitor, mas os juros da antecipação é caro, não sei o quê. Embute no custo do produto ou do serviço, tá? Por quê? Porque no começo você precisa de uma entrada forte de dinheiro e de uma saída lenta. Por quê? Se você conseguir ter uma entrada forte de dinheiro e uma saída lenta, você nunca vai ter um problema de descasamento de fluxo de caixa. Por quê? Porque sempre está entrando mais dinheiro do que vai sair naquele mês. Pegou aqui?
Entendeu qual que é o lance? Se você conseguir fazer essa configuração que eu acabei de falar, pagar espaçado e receber antecipado, você está praticamente vacinado contra qualquer tipo de problema relacionado a fluxo de caixa. Quer dizer que você não corre risco nenhum? Não, meu amigo, você abriu um negócio, parabéns, você já tem um risco nas costas, né? Mas dessa forma aqui, você fica muito protegido contra problema de fluxo de caixa, tá? Todos os meus negócios operam nesse formato aqui, tá? Ah, Vitor, mas daí eu fico com coisa parcelada. Sim, meu amigo, se você tem um negócio no Brasil, você precisa se acostumar com a alavancagem, tá? Todo negócio no Brasil que começa a crescer, ele vai ter um grau, pelo menos pequeno, de alavancagem, tá bom? Justamente para ele preservar o fluxo de caixa dele. Aqui, ó, nesses 3 pontos, a gente começa a entender por que as empresas grandes elas pegam tanto dinheiro do banco, né? Por que a empresa pega tanto dinheiro do banco sendo que os juros é caro? Ela não quer usar o dinheiro dela, porque ela não quer correr o risco do fluxo de caixa, né? Se eu não correr esse risco, eu tenho tempo para fazer mais dinheiro, né? O meu dinheiro não acaba do nada. Então eu tenho tempo para corrigir os erros, para mudar a rota da minha empresa, para tentar fazer dinheiro de novo. Então, no final das contas, mesmo pagando parcelado ou mesmo buscando um dinheiro de terceiro no futuro, quando sua empresa for maior, você está correndo menos risco do que se você estivesse usando seu próprio dinheiro. Curioso isso, né? Coisa que as pessoas não falam, né, por aí no YouTube. Todo mundo fala, não, compra tudo à vista. A melhor coisa é comprar à vista. Se a melhor coisa fosse comprar à vista, as grandes empresas comprariam à vista, porque elas têm dinheiro para comprar à vista. No entanto, elas não compram, porque elas preservam o capital próprio, né? Bom, não que seja ruim, tá? Comprar à vista. Em alguns casos é bom, quando você tem um bom desconto, etc. Mas assim, é bom quando você tem muito dinheiro para fazer. Caso contrário, se você está precisando acumular caixa, o movimento é o contrário, é pagar parcelado e receber à vista, né? Tem um ponto aqui, ó, que pode te ajudar também. Eu vou até escrever aqui, vou colocar em vermelho, ó. Tem uma coisa aqui que também pode ajudar, que é exigir pagamento antecipado, tá? O que é exigir pagamento antecipado? Como o próprio nome já diz, é você requerer do seu cliente que ele pague antes que o serviço fique pronto, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, então, você exige do seu cliente que ele pague antes do serviço ficar pronto. Ah, Vitor, eu não consigo porque o cliente fica com receio. Tá bom, então cobra só a metade. Metade, metade. 50% no começo, 50% no final. Se você cobrar 50% no começo, 50% no final, o que você acabou de fazer? Você acabou de antecipar 50% do pagamento. Então, você já conseguiu metade do dinheiro. Já se protegeu mais contra o problema do fluxo de caixa, né? Todos os meus negócios, os pagamentos são antecipados, tá? Isso aqui vale, inclusive, para negócios de recorrência, né? Eu tenho 2 negócios que têm pagamentos recorrentes, ou seja, as pessoas pagam recorrentemente, todo mês, né? Pelos serviços. E as pessoas, elas, quando elas assinam um contrato, elas já pagam a primeira parcela. Ou seja, o pagamento vem antes do serviço ser prestado. Por que que eu faço isso? Porque eu antecipo o meu fluxo de caixa de entrada, né? E aí eu vou lá e compro a maioria das coisas, ou parcelado, ou em 2 vezes, depende como os fornecedores fazem. Depende se eu tenho limite no cartão de crédito ou não. Às vezes eu tenho que comprar à vista também. Não é sempre que dá para fazer isso aqui, né? Mas se você tiver as ferramentas e as possibilidades, e você tiver a capacidade de pagamento, faça, tá? Qual que é Pessoal, muita gente tem medo de comprar a prazo pelo seguinte: ele não sabe qual que é o risco do prazo, na verdade. Comprar a prazo só tem um único risco. O único risco é quando você compra a prazo sem ter a capacidade de geração de caixa para pagar. Ou seja, o único momento que você corre um risco comprando a prazo é quando você compra algo que você não vai ter a capacidade de gerar dinheiro nos próximos meses para pagar ele.
Agora, se a sua empresa está dando lucro e lucro suficiente para pagar essa prestação, não existe esse risco, né? A não ser que você aconteça alguma coisa no meio do caminho que a sua empresa deixe de ter lucro. Mas aí, quando sua empresa, se acontecer alguma coisa que sua empresa deixa de ter lucro, aonde que vai entrar? O que que vai te salvar? O caixa, o dinheiro que está guardado. Tá entendendo como é uma gangorra que você precisa equilibrar essas coisas aqui? Vou apagar aqui para não ficar por cima. Bom, pessoal, vou dar algumas dicas extras para encerrar aqui. E uma delas é o seguinte: aqui na descrição você encontra o link da nossa formação em negócios, tá? O que é a nossa formação em negócios? É uma formação onde tem aulas ao vivo toda semana. Você vai ter aulas ao vivo comigo e você vai ter acesso a mim para tirar suas dúvidas por meio do nosso grupo. Eu respondo todo mundo em áudio. Então você pode ir aplicando e perguntando e comentando o que está acontecendo no seu negócio. E eu vou respondendo todo mundo que faz parte da formação em áudio dentro do grupo todo dia, tá? Então é um jeito de você ter ali uma informação, de certa forma, mais específica para o seu negócio, tirando dúvidas direto com a gente aqui, tá? O link está aqui na descrição. Se você tiver interesse, é só clicar e entrar em contato com a gente lá, tá?